Olá, vamos conversar a respeito de um assunto que muda a nossa saúde e muda a nossa qualidade de vida. Como administrar o estresse, como nós podemos fazer para enfrentar as adversidades do dia a dia de uma forma mais positiva. Veja bem, vamos entender também a origem, como o nosso cérebro se relaciona com o estresse. Hoje não do ponto de vista fisiológico, mas do ponto de vista emocional. Olha bem, nós temos uma área dentro da nossa psique, dentro da nossa mente, que é o inconsciente. Nessa área é onde recebemos todas as informações emocionais, ou seja, todas aquelas questões desagradáveis, elas são processadas dentro dessa área como se fosse um microchip, um pequeno local de armazenamento daquilo que a gente recebe. E vocês sabiam que nós começamos a receber essas informações já no útero, no ventre da nossa mãe? Já tem estudos que pessoas que passaram gestações tumultuadas, com medo, com estresse, com depressão, elas tiveram filhos com alguns problemas, tais como TDAH, nervoso na infância, aquele transtorno opositor também. Olha que curiosidade, tem estudos que já demonstram essa relação de uma gravidez traumática com transtornos na infância, tanto no âmbito da aprendizagem como do comportamento também, que estão relacionados, ou seja, existe uma intersecção. Outra questão interessante é que as emoções, elas são capazes de transbordar no nosso organismo. Faz uma experiência, vai num lugar tumultuado, vai no metrô, às 6 horas da tarde, aquele barulho, aquela confusão, você com medo de ser assaltada, segurando o celular e depois daquele momento, vamos supor, uma situação hipotética, Você vai para um lugar tranquilo, onde você pode relaxar, onde você pode respirar. A tua frequência cardíaca, a sua respiração e até o seu semblante é capaz de mudar imediatamente. Ou seja, os elementos, agora que é o mais importante, Os elementos que seu corpo libera no momento de estresse, E no momento de contato com o verde, no momento de contato com a tranquilidade, eles são diferentes. Aí que está o limite entre a doença, A doença emocional em primeira ordem e aquilo que transborda no nosso organismo. Então são dois momentos que a gente acaba tendo liberação de substâncias em quantidades diferentes no nosso organismo e no nosso sistema nervoso. Por que as pessoas que vivem no campo, elas têm uma vida mais saudável, uma vida emocional mais equilibrada? Olha que coisa interessante, um estudo de cores demonstra que o verde, as várias... Até quis fazer esse vídeo para vocês aqui no jardim, Eu tentei pegar algumas tonalidades diferentes de cor, de luz, enfim... Por quê? As várias tonalidades do verde, O verde, se você for estudar a cor, as variações, elas são capazes de produzir no nosso cérebro uma informação de relaxamento, uma informação de tranquilidade pelas tonalidades do verde. Tanto que no Japão tem até um tratamento que chama banho de floresta. Ou seja, as pessoas ficam tão, às vezes, no lado urbano, que elas vão para uma floresta para ficar lá 1, 2 horas apenas apreciando o contato, o cheiro com a natureza. Então você vê que o nosso cérebro, ele tem uma necessidade primitiva do homem de estar próximo da natureza. E isso faz uma sensação de segurança, uma sensação de tranquilidade. Respira aquele ar, da natureza, daqueles cheiros, o contato com a terra. Então assim, o nosso cérebro entende que a vida ao ar livre, o contato com o sol, com a luz, com o céu azul, com as cores, eles transbordam tranquilidade e nos livram daqueles pensamentos de ansiedade, pensamentos repetitivos. Por isso que o esporte também é bom, e principalmente ao ar livre. Às vezes eu questiono aquelas pessoas que, não estou falando que não seja bom, Mas eu questiono pessoas que fazem atividade física em academias com aquela luz artificial, aquela música, a tela, Até quanto o benefício disso daí é positivo, Será que não era melhor um parque, uma praça, até uma rua,
para poder se exercitar. Eu já tive pacientes minhas que relataram que se sentiram ansiosas depois de fazer a esteira naquela bicicleta com a tela de trilha. Então, é algo para se pensar também, né? Então, assim, o estresse hoje em dia, ele está diretamente ligado ao nosso estilo de vida, às nossas expectativas, à nossa forma também com que nós encaramos o mundo, né? Então, assim, a pessoa, ela passa a ter uma visão muito, assim, sem horizontes, né? Muito quadrada, muito urbana daquilo que ela está vivendo. Então, como é que isso acontece no âmbito, como é que o nosso corpo entende? Então, o estresse crônico, ele é o pior que tem. Por quê? Ele é derramado de forma homeopática, diária, com pequenas irritações, né? Com pequenas contrariedades que ficam lá, como se fosse algo que você não conseguisse externar, colocar para fora, tá? Isso ao longo da vida vai causando um saldo negativo na nossa saúde. Por quê? Porque a somatória, ou seja, o resultado dessa equação é síndrome do pânico, às vezes ansiedade, transtorno de irritação, ou seja, aquelas pessoas que de repente explodem do nada, entendeu? São pequenas emoções que são processadas e não são colocadas para fora, entendidas. A melhor forma de você se livrar dessa situação, qual seria? Pelo símbolo, né, que a gente chama. Então, a informação no cérebro, tá no nosso cérebro emocional, ela tá mal processada, ela tá desorganizada. Ela vem para o nosso pré-consciente, que seria aquele momento que ela viaja no nosso entendimento, que ela chega e vem para a nossa razão. Quando ela chega na razão, você é capaz de ter um entendimento, né? Você é capaz de você ter uma visão realmente daquilo que está acontecendo. E nesse momento é que chega o momento de cura. Então, assim, como lidar com o estresse? Primeiro, entender que você não vai se livrar dele. As contingências que nós vivemos hoje em dia, elas vão continuar acontecendo. Depois, entender que nós somos seres primitivos, né? Nós precisamos da vida ao ar livre. Isso é fundamental. Infelizmente, o ambiente urbano não proporciona, né, para todo mundo essa oportunidade de estar do lado de fora, de estar recebendo a luz do sol. Eu acredito que até no vídeo, assim, aqui, olha, o barulho do passarinho, essa luz que está chegando aqui no meu rosto, né, tudo isso eu quero mostrar para vocês como causa uma sensação, percebe aqui, uma sensação de tranquilidade, né? Então, assim, um método que eu costumo oferecer para as minhas pacientes e ensiná-las a viver é justamente esse, que são momentos, né, de silêncio. Quem já praticou isso, né? Momentos de silêncio. Então vá a algum lugar, pegue uma cadeira, pegue um livro, coloca uma música clássica, né? E fica no silêncio do teu cérebro, acompanha aquele silêncio, acompanha aquele movimento de quietude e tenta ver quais são os pensamentos que saem, quais são os pensamentos que chegam e colocá-los na razão. Então, assim, outra frase, né, que eu costumo dizer, o que não tem solução momentânea deixa de ser um problema também, né? Então, você aprender a afastar aquilo naquele momento e resolver outras situações as quais você tem o poder neste momento. Isso também ajuda muito a conviver com aquilo que a gente não pode resolver para hoje. Também uma forma de lidar com o estresse crônico. Outra questão também que eu acho bastante interessante é entender que o nosso cérebro, ele tem um transbordo de emoções para o nosso corpo. Pacientes que têm fibromialgia de forma contínua, né, que não tem não consegue achar um motivo para a fibromialgia, depois de um tempo elas acabaram descobrindo que está muito relacionada à emoção. Durante períodos de nervoso, de tristeza, pioram as dores. Quando esse paciente consegue ter relaxamento pela respiração ou pela prática de alguma atividade física, essas dores costumam ficar menores, mais conscientes do que está acontecendo. Então, essa relação ela fica muito clara da tensão muscular. Eu tenho uma paciente minha que ela tem algum tipo de estresse no trabalho, algum nervoso, ela tem dor na coluna.
a musculatura da coluna dela e não está relacionada até a hérnia de disco, está relacionada a uma dor muscular, uma inflamação da musculatura por conta do nervoso, da emoção não digerida que passa imediatamente para a musculatura dela. Então, assim, você ter esse conhecimento e arrumar com autonomia válvulas de escape para entender ou respirar na dor. No próximo vídeo eu vou ensinar para vocês uma respiração, como respirar na dor. Isso é muito gostoso para o dia a dia, mesmo para quem está no ambiente corporativo, conseguir respirar na sua dor, oxigenar a dor, é muito bacana. E você passa a entender essa relação do cérebro, né? Essa origem do pensamento, que é justamente isso que a gente vem falar no vídeo. Então, onde se origina, né? Qual é a origem dessa formação do trauma? Então, a formação do trauma, ela está relacionada com você não entender, não digerir alguma dor. Na psicanálise, isso tem um entendimento como uma desordem do inconsciente, tá? Voltando, que precisa ser trazida ao pré-consciente, onde você já começa a ter alguns insights daquilo que acontece e chega no consciente ao momento que você consegue ter um entendimento e racionalizar a origem desse processo. No próximo vídeo vamos entender também toda a fisiologia, o que acontece, né? Quais são os neurotransmissores que atuam nesse movimento do cérebro, por que ele se formou, qual foi a sua origem, né? Como é que ele foi se formando no útero, né? Toda essa história do desenvolvimento neurológico, dos neurônios, enfim, das sinapses, muito interessante também para complementar essas informações. Por hora nós ficamos aqui com as informações emocionais. Então aguardo vocês, muito obrigada, se inscrevam no canal, divulguem, que aqui vocês vão ter muito conteúdo de científico, conteúdo para saúde e bem-estar. Agradeço muito a presença de todos, muito obrigada, doutora Priscila Ferraz Alvim.